O glaucoma é uma doença rara. Ela acontece assim, 1 para cada 10 mil nascimentos. E alguns estudos recentes falam até uma incidência até menor, né? A questão da coisa genética que você falou, por exemplo, em lugares que têm casamentos consanguíneos, a incidência de glaucoma congênito é muito menor. Ah, é? É, sim. O mais importante é, na suspeita, investigar. Hoje no Voz das Mães vamos falar sobre saúde ocular e mais especificamente sobre glaucoma. Mas antes já quero convidar você para ir até a loja do Voz das Mães. O QR Code está aqui na tela para você conferir as nossas camisetas do Voz das Mães. Eu quero agradecer a nossa parceira, a Eye Center Unique, que é referência em saúde ocular, especialista na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de doenças oculares. Doutora Cláudia Bastos, obrigada por você topar participar do Voz das Mães, falar um pouquinho mais sobre a saúde ocular. E eu já queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho do seu trabalho. Então, meu nome é Cláudia Bastos, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma. O glaucoma mais comum é uma doença da maturidade. Ele atinge pessoas mais velhas. A partir dos 40 anos, normalmente. Quanto mais velha a pessoa, mais chance ela tem de desenvolver glaucoma. Qualquer pessoa pode desenvolver glaucoma. O que acontece é que o glaucoma pode atingir também crianças. As pessoas se surpreendem com essa possibilidade, mas pode atingir desde recém-nascidos, adolescentes. Então, é um cuidado importante que a gente tem que ter. Existe alguma causa específica para essa doença? Sim, para o glaucoma congênito. É uma má formação no olho da criança. Durante a vida intrauterina, o olho vai sendo formado, se desenvolvendo. Em torno do 7º mês de vida intrauterina, tem uma interrupção no desenvolvimento do olho. Então, fica uma malformação em determinada parte do olho, que eu acho que se a gente mostrar um desenho Cris, aqui, eu vou conseguir melhor. Bom, esse aqui é um modelinho de olho. O olho é uma câmera fotográfica. Ele capta a imagem e transmite a imagem até o cérebro, onde ela é interpretada como tal. Então, existe no olho a córnea, que é uma lente, é como um vidro de relógio, tá? Você imagina a córnea, a parte do vidro do relógio, e a íris, a parte colorida, é como se fosse o fundo do relógio. Tá. Então, imagine assim, na junção do vidro com a parte branca do meu relógio. Nesse local do olho da criança, existe uma malformação. Imagina que, vamos dizer, entre o vidro do relógio e o branco aqui do meu relógio. Ali no olho há um líquido que circula nesse local e nutre o olho, e ele escoa na junção dessas duas estruturas e cai na corrente sanguínea. Tá. Na criança, esse local de escoamento fica obstruído por um tecido anômalo. Então, o líquido se acumula no olho, aumenta a pressão. O aumento da pressão danifica o nervo óptico, que é essa estrutura que tem aqui atrás, que é a que leva a imagem até o cérebro. É o começo do caminho, vamos dizer assim. Tá. Então, o aumento da pressão danifica o nervo óptico e causa prejuízo na visão da criança. Mas isso não tem nada a ver com... Não é nada genético, né? Ou é? Sim, é. A maioria dos casos é esporádico. A gente diz, acontecem, né? Mas já existem estudados genes que são ligados ao glaucoma congênito. Olha. Sim, e aí isso gera uma herança que a gente chama autossômica recessiva. É um tipo de herança genética que pode acontecer. Alguns casos são por herança genética. Você já teve casos de crianças muito pequenas que você atendeu? Já, recém-nascido, a criança, já operei criança com 2 dias de vida. Caramba! Então, assim, o neonatologista, ele identifica no momento do parto, ele já identifica que a criança nasceu com
Assim, quando ele vê a córnea, o olho branco dessa maneira, surge a suspeita. Tá. Não necessariamente é glaucoma congênito. Tá. Podem acontecer outras alterações no olho, por exemplo, trauma no parto, com fórceps, por exemplo, deixa a córnea, pode deixar a córnea branca, parcialmente alterada. Então, isso tudo tem que ser avaliado pelo neonatologista, né, o pediatra, e, no caso, encaminhado ao oftalmologista. Esses casos, infelizmente, eles são os mais graves, porque isso já indica que lá dentro do útero, a pressão do olho já estava muito alta, de tal maneira que quando a criança já nasce, quando a criança nasce, a córnea já está branca. Tá. Então, infelizmente, é um indicativo de mau prognóstico. Agora, nem todas as crianças nascem com o olho branco. Sim. A criança nasce normal e com o crescimento vão surgindo sintomas relacionados ao glaucoma congênito, que são basicamente o que a gente chama fotofobia, que é a aversão à luz. A criança a gente tem dificuldade, o relato constante dos pais, dificuldade de sair na luz do sol, a luz incomoda muito. Blefaroespasmo, o bléfaro é pálpebra, então o espasmo da pálpebra, a luz incomoda, a criança fica apertando o olho e fica lacrimejando. São os 3 sintomas clássicos de glaucoma congênito. Que, por sua vez, podem acontecer sintomas parecidos em outras doenças. Então, sempre a gente tem que fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Quer dizer, avaliar a criança para saber o porquê que ela está tendo aqueles sintomas. Por que ele está tendo aqueles sintomas, exatamente. A gente estava conversando até antes de começar a gravação aqui. E uma coisa que a gente conversou bastante com a Diana foi dessa falta de comunicação, né, entre os médicos. Porque eu senti isso bastante quando o Vini já estava com 1 ano, até 2 anos. Eu fui até tardia levar no oftalmo. E a gente estava falando sobre a falta de informação entre os médicos, de olhar, às vezes, um diagnóstico, olhar o olho diferente, por exemplo, da criança, mas não encaminhar para o oftalmologista. Aonde que a mãe ela tem que parar, ter um sinal de alerta? Ou quais são as características que a doença pode trazer? Olha, primeiro, essa questão da interdisciplinaridade da coisa é fundamental. O glaucoma é uma doença rara. Ela acontece assim, 1 para cada 10 mil nascimentos. E alguns estudos recentes falam até uma incidência até menor, né? A questão da coisa genética que você falou, por exemplo, em lugares que têm casamentos consanguíneos, a incidência de glaucoma congênito é muito maior. Ah, é? Sim. Que interessante. Mas então, assim, um oftalmologista geral, ele vai ver uma criança com glaucoma congênito a cada 5 anos. Então, é uma doença rara. Então, se é rara e de pouco conhecimento para os oftalmologistas, que dirá para os pediatras. Sim. Então, é uma coisa que tem que ser estimulada, essa interseção entre o pediatra e o oftalmologista, para que qualquer sinal, que às vezes a mãe não percebe, mas o pediatra tem que estar atento, né, e encaminhar para o oftalmologista. Eu já fiz, inclusive participei de apresentações assim, para pediatras. Isso é muito importante, explicando, né, as dicas de como identificar os sintomas para encaminhar para o oftalmologista. Então, voltando à sua pergunta inicial, eu já vi casos de a mãe suspeitar de glaucoma não, desculpa, suspeitar de alguma doença no olho e o pediatra não identificar, falar que a criança estava normal. E nem encaminhar para o oftalmo? Isso foi um erro nesse caso, né? Então, o que a mãe nota? Por exemplo, eu tenho um caso assim, muito emblemático para mim, que é um oftalmopediatra entrou em contato comigo, um dos melhores oftalmologistas que eu conheço, não é nem oftalmopediatra, um dos melhores oftalmologistas que eu conheço. E o que aconteceu? A mãe era enfermeira, a mãe da criança, ele tinha 3 meses nessa ocasião, 3 ou 4 meses, acho que 3 meses.
E a mãe notou que um olho era um pouquinho maior do que o outro. A única coisa, a criança não tinha sintoma nenhum, exceto esse, era uma criança totalmente normal. Então, ela levou no oftalmologista, no oftalmopediatra, e ele entrou em contato comigo. Ele falou, Cláudia, você acha que isso pode ser glaucoma congênito? Eu falei, pode. Tem que investigar. Então, o mais importante é, na suspeita, investigar. Porque o que acontece? O olho da criança, até em torno de 3 anos de idade, ele é extensível. Ele aumenta de tamanho sob pressão, por exemplo. Então, no glaucoma congênito, um dado importante é que o olho vai aumentando de tamanho. Então, acontece às vezes, a criança não tem o lacrimejamento importante, uma fotofobia importante, como essa criança não tinha, ela não tinha nenhum sinal aparente, exceto essa discreta assimetria no tamanho dos olhos. E ele tinha glaucoma, eu operei os 2 olhos. Então, assim, a mãe tem uma sensibilidade muito grande. No sentido de exatamente. Mas é que eu acho que a gente enxerga várias coisas, a gente como mãe, né? Enxerga várias coisas. Mas às vezes também fica naquela coisa, nossa, mas será que é? Uma coisa tão pequena. Sim. Então, tudo a gente tem que ir atrás ou não, porque a cabeça de mãe já é pirada normalmente para olhar o Olha, filho. em se tratando de glaucoma congênito, é preferível pecar por excesso que por falta, tá? Então, por exemplo, eu operei agora, recentemente, uma criança que a única coisa que ela tinha eram os 2 olhos grandes. E a mãe tinha um olho grande também, porque a mãe é míope, então o míope tem um olho um pouco maior. Então, ela achava simplesmente que a criança tinha os olhos grandes como a mãe. Inclusive, a avó falando, olha, a gente notava, ele tinha um olho um pouquinho maior. E o que aconteceu? Que é uma evolução natural do glaucoma congênito. A criança nasce, o aspecto normal, a pressão do olho vai aumentando, o olho começa a aumentar de tamanho. E você se lembra que eu falei que tem no espaço aqui entre o vidro e o branco, né? O espaço entre a córnea e a íris, aquele líquido que circula, a pressão aumentada ali danifica a córnea também. Caramba. Então, a córnea, que é... Porque, por exemplo, aquele que eu falei do neném já nasce com o olho branco, é porque a pressão estava muito alta lá dentro e a córnea ficou danificada. Agora, às vezes ele nasce com o olho aspecto normal e depois vai crescendo de tamanho, a pressão vai danificando a córnea lentamente, até que, a certa altura, há uma ruptura de uma camada lá da córnea, o líquido entra dentro da córnea, esse líquido que está lá na parte anterior, aí ele faz um edema na córnea. E aí a córnea, que é normalmente transparente, ela fica branca. Caramba. Ou num pedacinho, ou ela toda. Então, essa criança que eu operei recentemente, a mãe falou, quer dizer, a criança apenas tinha um olho grande, os 2 olhos, esses eram os 2 olhos um pouco grandes. E aí, um dia apareceu um branquinho no olho. Esse é muito comum, é um sinal muito comum. Assim, a família não percebe nada, até que um dia aparece um branquinho no olho. E aí eles levam no oftalmologista. Sim. Você acha que a gente cuida bem dos nossos olhos? Não. Porque, primeiro, assim, a criança, os pais em geral, isso é o que eu acho é um problema de saúde pública. É cultural, né? Cultural. Assim como o mundo se preocupa com hipertensão, diabetes, tem que se preocupar com os problemas oculares. Sim. Na infância e na vida adulta. Sim. Então, poderia existir até uma certa triagem no sistema público de saúde. Olha, todas as crianças têm que ser levadas para um primeiro exame oftalmológico. Vamos fazer o teste do olhinho ao nascimento. Com 1 ano e meio, 1 ano, tem que fazer um primeiro exame oftalmológico no sistema público de saúde. Assim, é difícil isso num país grande como o nosso, uma população e uma assistência ruim, mas tem que melhorar para suprir esse tipo de problema, porque o glaucoma congênito, metade das crianças
que tem glaucoma congênito tem uma deficiência visual importante. Tá. Só metade que consegue ter uma deficiência, leve ou moderada. Uhum. Né? Inclusive, glaucoma congênito, glaucoma infantil, às vezes o termo glaucoma congênito, glaucoma infantil, ele pode ter características diferentes, mais de um tipo de glaucoma. Ah, é? Sim, porque existe, por exemplo, o glaucoma primário, que a gente diz, que é essa malformação, esse problema na evolução do olho da criança. Uhum. Agora, existem doenças que a criança tem e que parte dessa síndrome, né, dessas várias alterações que a criança apresenta, ela pode ter glaucoma congênito. Então, são glaucoma infantil, melhor dizendo. Então, são glaucomas secundários, né? E pode acontecer também, por exemplo, um glaucoma por trauma. A criança tem um trauma no olho, danifica aquele ângulo, aquela estrutura lá, e a pressão do olho sobe. Outra causa é catarata congênita. É uma causa bastante comum, que é a criança opera uma catarata congênita e depois tem como complicação um glaucoma que a gente chama secundário. Entendi. Até eu levei o Vini lá na iCenter, né, pra fazer a primeira consulta oftalmológica dele e tal. E aí eu percebi que a gente fez alguns exames, até eu passei também e fiz alguns exames. Nessa triagem que a gente começa com a criança também, a gente já consegue algum diagnóstico de visual ali? Mais fácil, vamos dizer assim? Olha, no caso do glaucoma congênito, os bebês realmente são bebês de meses, né? Eu opero bebês de 3, 4 meses, 5 meses. Muito novinhos, né? Muitos, são muito pequenos. Então, a dica é a observação da mãe da questão do lacrimejamento, porque esses sintomas eles surgem por causa da córnea. A córnea, a pressão do olho altera a córnea e surgem esses sintomas na criança. Então, a mãe tem que estar atenta, né? E levar no oftalmologista, oftalmopediatra. E aí, esse oftalmopediatra, com um exame básico, algumas características, ele Já consegue saber. Suspeitar. Tá. Nem sempre consegue ter certeza. Tá. Então, às vezes, a gente tem que fazer um exame sobre sedação, para ter certeza. Sedação no centro cirúrgico. Caramba! Para a gente ter certeza. E aí, se... Eu sempre digo para as mães, tem uma suspeita e glaucoma congênito é uma urgência oftalmológica. Tem que ser operado quanto antes. Porque é diferente do glaucoma do adulto, que é uma doença de evolução lenta, na maior parte dos casos, lenta e gradual. Então, você faz o diagnóstico, então você institui um tratamento, colírio ou laser. E aí, se o paciente não tem resposta, você muda o tratamento. Tá. É uma coisa que pode ser conduzida dessa maneira. Agora, na criança, essa malformação leva a um nível de pressão muito elevado e não há medicação que resolva. Tá. Então, assim como no glaucoma do adulto, o tratamento exceto alguns casos, o tratamento é inicialmente clínico, na criança, o tratamento é sempre cirúrgico. Tá. Repito, é uma urgência oftalmológica. A criança sente algum tipo de dor? Sim, Sim. Sente dor. Então, a criança não fala, então ela esfrega o olho. Às vezes a criança esfrega o olho, ela se sente incomodada. Tá. Sente dor, sim. Né? Já tive casos também, a sensibilidade à luz, é muito importante essa descrição. Tem muita coisa que dá sensibilidade à luz na criança. Sim. Tá? Lesão nessa mesma córnea, esse mesmo vidro de relógio ali, uma lesão, um machucado, dá uma sensibilidade à luz muito grande. Então, tudo isso tem que fazer o que a gente chama, como eu disse, o diagnóstico diferencial. Sim. Né? Eu já vi crianças assim, que não saíam na rua, elas ficavam em casa, mais de uma criança. Por causa da claridade? Por causa da claridade incomodando. Então, uma coisa emocionante, assim, uma criança que eu operei, ela chegou assim, ela ficava assim, a gente não conseguia nem examinar. E aí, depois que a gente operou, aí na consulta seguinte, ela chegou correndo. Sabe, assim, é um deslumbramento quando a gente vê
o resultado do nosso trabalho, no sentido assim de alegria de poder ajudar. E né? ele é reversível completamente? Depois da cirurgia, a criança consegue enxergar bem? Como que é o tratamento pós? Olha, o tratamento de glaucoma congênito, eu costumo dizer assim, a gente tem muito isso em medicina, mas é um casamento com a família, porque assim, Ad eterno. é permanente. Né? Então, assim, a cirurgia depende por exemplo, o glaucoma congênito primário, esse que tem a malformação que eu falei, ele é o que tem, vamos dizer, o melhor resultado com tratamento cirúrgico. Tá? Os outros glaucomas secundários, outras complicações, têm o prognóstico cirúrgico mais reservado, que a gente diz. Mas ainda assim, às vezes eu tenho que operar a criança 2, 3 vezes. Caramba! Às vezes até mais. Então, assim, Porque volta? não, porque a cirurgia é a gente melhorar esse escoamento. Às vezes melhora parcialmente e às vezes não o suficiente, melhora por um tempo e depois a pressão sobe de novo. É um pouco difícil dar detalhes, Sim. mas assim como pode ter um resultado bom, eu tenho pacientes que eu operei uma vez e eles estão, sei lá, com 10, 15 anos e a pressão continua normal, nunca mais tiveram nada, uma vida normal. Mas, assim, apesar disso, eles têm que ser acompanhados para sempre. Nada impede que a pressão venha a subir novamente, tá? Mas boa parte deles, a gente opera, daí um tempo que eu tenho que operar de novo, enfim, é um acompanhamento constante. Você falou do teu sentimento de rever, né, a criança que não conseguia enxergar. Qual que é teu sentimento, assim, com tantas crianças que você opera, que você pode salvar ali a visão dela? Olha, difícil, mas eu acho assim, isso vai ao encontro de tudo que eu imaginei no exercício da medicina, né? Assim, foi para isso que eu fiz medicina, eu acho. No glaucoma congênito, isso é muito patente, assim. Com a sua ação, você impede que aquela criança perca completamente a visão, porque se não for bem conduzido, infelizmente, há uma perda total da visão. Caramba. Porque a pressão muito alta, dá para voltar só um pouquinho aquela imagem? A pressão muito alta danifica aquele nervo óptico que está ali atrás. Então, a imagem chega no cérebro e para ali, ela não vai para adiante. No cérebro, não, desculpa, no olho, e para ali, ela não vai para adiante. Então, a criança não tem visão. Então, assim, a cirurgia, o tratamento do glaucoma congênito é muito gratificante nesse sentido, da gente conseguir contornar um problema que é muito grave. É raro, graças a Deus é raro, né? Mas que a gente consegue ajudar. Nem sempre, como eu disse, metade das crianças que têm glaucoma infantil ficam com a visão bastante baixa. Mas ainda assim com visão. Sim. Isso é o mais importante. Recentemente, uma criança que eu operei teve uma complicação grave no olho e ela precisa operar o outro olho. E a mãe, mas eu tô com medo, já complicou um olho, eu vou operar outro olho. Eu falei, olha, se não operar, ela não vai ter chance nenhuma. Então, assim, operando, existe uma chance. E por menor que a visão seja, é muito importante a gente preservar. Porque é somente uma criança, bebê, tem a vida toda pela frente. Como que as mães recebem esse diagnóstico no teu consultório, Cláudia? Olha, é difícil. Eu acho que é um misto de incredulidade e surpresa, incredulidade no sentido assim, como é que isso está acontecendo, entendeu? Não é assim. Mas acho que o mais importante, eu sempre quando atendo crianças com glaucoma congênito, conversando com os parentes, lutar
o tempo todo até o fim. Uhum. Porque a gente tem armas para, se não solucionar plenamente o problema, melhorar. Sim. E rapidamente, ainda por cima isso. Não dá tempo de ficar pensando. Eu te falei, o bebê nasceu, eu operei ele no dia seguinte, ele tinha 2 dias de vida. Então, Dá pra pensar muito, né? Tem não que ir dá para lá pensar, tem que ir e lá, fazer. tem que confiar, você tem que transmitir segurança, Sim. né? E uma coisa que eu sempre digo também para os pacientes, qualquer paciente meu, se tem qualquer dúvida, procura uma outra opinião. Uhum. Porque aí ele vai ficar Sim. seguro, né, do que está sendo feito. Tem Tá? algum mito sobre o glaucoma congênito que a gente precise desvendar ou não? Mito. Alguma coisa que as pessoas falem ou que confunda o que pode ser a doença? Não, existem algumas coisas que eu acho importante falar, que não é nem exatamente mito, mas algumas confusões diagnósticas. Aí, por exemplo, existe uma alteração na via lacrimal das crianças, que é muito comum. O bebezinho, porque... vou mostrar aqui no meu olho mesmo, né? Aqui nesse canto aqui tem uma glândula, que é a glândula lacrimal. Ela produz a lágrima circula no olho, e aqui no canto, na pálpebra de baixo e da de cima, tem um buraquinho, a lágrima entra ali, desce aqui por um canal dentro do nariz, e ela desce e a gente engole, né? Isso é um contínuo, tá? Tanto que às vezes a pessoa vai pingar um colírio, às vezes ela sente o gosto do colírio na boca. Sim, Porque é verdade. isso, tá? Existe essa comunicação. Então, na criança, a gente tem, quando nasce, uma espécie de uma membrana que tem aqui nesse canal, que ela pode ficar obstruindo a passagem da lágrima. Então, a lágrima acumula aqui, ela não desce, e começa a sair no olho. Tá. Então, a criança fica lacrimejando, isso é comum, aí tem tendência a fazer infecção ali, né? E, às vezes, o oftalmologista... Isso pode gerar uma confusão com glaucoma congênito, Tá. porque, às vezes, quando a criança surge lacrimejando, incomodada, é o diagnóstico mais comum, que isso é bastante comum, Tá. mas, às vezes, não é isso, é glaucoma congênito. Tá? Ou, por outro lado, às vezes o pediatra prescreve um colírio com antibiótico e corticoide, que é um anti-inflamatório, Sim. muito eficiente, muito bom a gente usar, mas com cuidado, porque existe uma coisa que se chama glaucoma cortisônico pseudocongênito. O que é isso? Às vezes até uma conjuntivite. Ou o pediatra, geralmente o pediatra, tá? Vai tratar uma conjuntivite numa criança, num bebê, uma criança pequena, e com colírio antibiótico e corticoide. O corticoide, ele pode levar a alteração naquele ângulo, naquele espaço que eu falei, e diminuir a drenagem do líquido e haver um aumento da pressão por causa do corticoide. Entendi. Então, quando a criança é muito pequena, bebê, simula um glaucoma congênito primário, de malformação. Porque o bebezinho de meses, enfim, ano, como eu disse, até 3 anos o olho estende, né? Então, a pressão aumentada, o olho vai distendendo. E, às vezes, por exemplo, se usa colírio de corticoide por mais de uma semana, por exemplo, 2 semanas, isso pode acontecer. E aí, às vezes, você suspende o colírio e a pressão não volta. E você tem que operar a criança... Por causa do colírio que ela usou. Por causa do colírio que ela usou. Gente, isso não é raro. Então, fica igual um glaucoma congênito, só que não é. Foi causado pelo colírio. Então, as mães têm que tomar muito cuidado no uso de colírios em bebês.
colírios com corticoide. Tá. Né? O antibiótico, não. O antibiótico, somente ele é... Você vê muita mãe usando colírio, por exemplo, sem prescrição médica? Sim, acontece. Ou, por exemplo, o médico prescreve 1 semana e a mãe fica usando 1 mês ou mais. Ah, o olho dele parece estar meio seco. Aí vai Aí pinga o colírio que não sabe se é o colírio certo, sim, né? Sim, isso acontece. Então, todo cuidado é pouco. Porque é interessante isso, porque eu acho que é uma coisa que... Foi o que a gente falou, eu acho que não é... A oftalmologia, ela não é tão divulgada como necessidade, né? Que a gente precisa ter esse cuidado com os olhos. E eu acho que isso acaba afetando, porque... o meu olho tá muito seco. A gente mesmo adulto, né? Meu olho tá muito seco. Meu olho acordou vermelho. Peraí, vou pingar o colírio que vai... Ou então eu fico muito na tela. Tem algum mito que falam que a criança ficar muito na tela pode dar alguma ser alguma característica, apresentar alguma coisa do glaucoma ou não? Não. Isso não é... Não, isso não acontece. As pessoas não colocam pânico de não fica na tela que vai te dar glaucoma. Não. Glaucoma é tão desconhecido que esse tipo de mito não surge. Tá? Glaucoma congênito, então, nem se fala. Glaucoma do adulto já é desconhecido. As pessoas não vão... Elas não têm queixa visual. Eu já tinha ouvido falar de pessoas bem mais velhas. Sim. As pessoas ignoram a existência de glaucoma, que dirá de glaucoma infantil. Tá. Mas isso das mães e até dos adultos pingarem colírio normalmente, sem prescrição médica Então, não fazer isso. Não é? Qualquer coisa que surja no olho da criança, levar no oftalmologista. E tem alguma frequência que a gente precise levar no oftalmologista para acompanhar, para ver até os 3 anos, ou é uma vez por ano? O que é melhor? Não, é a frequência preconizada, em geral, pelos oftalmopediatras. Primeira avaliação com 1 ano e meio, depois com 3 anos, depois no início da vida escolar. Então, o oftalmopediatra vai observando as características e identifica se houver necessidade. Diferente de um adulto, por exemplo, que é preconizado a partir dos 40 anos, uma ida anual ao oftalmologista para surpreender glaucoma e medicar se for identificado. Entendi. O óculos não ajuda no glaucoma em nada, né? Ou não, ajuda? Não. Vou corrigir. Ajuda no seguinte sentido. Repetindo o que eu falei, o olho da criança é distensível até 3 anos. Então, nessas crianças, é muito comum, elas têm um olho grande. Inclusive, é uma das formas de acompanhamento, por exemplo, da doença. Às vezes você, vamos supor, opera e a pressão fica controlada. Mas uma coisa que a gente tem que fazer regularmente são exames com medida do tamanho do olho. Porque, às vezes, se a criança está com a pressão limítrofe, normal, você está acompanhando, e aí o olho está crescendo fora da curva normal de crescimento, pode ser por causa do glaucoma. Entendi. Tá? E aí você tem que reintervir. Então, essas crianças têm um olho grande e são míopes. Miopias altas, de 6, de 9. Caramba. Então, inclusive, isso requer um acompanhamento conjunto do especialista em glaucoma com o oftalmopediatra para haver estimulação visual precoce, para que a criança não desenvolva o que a gente chama ambliopia, que a Diana comentou aqui. Às vezes, por exemplo, a criança tem num olho um grau muito grande e no outro nem tanto, e aí a visão desse olho com grau muito alto não se desenvolve corretamente. Então, é importante a prescrição de correção o quanto antes, para que não haja esse tipo de problema. Porque é uma constante, salvo exceções, o olho fica grande e a criança fica míope. Que acho que é mais difícil para a mãe receber um diagnóstico desse? Sem dúvida. A perda da visão é uma coisa assim... A coisa que eu mais ouço de pacientes
assim, que perder outras coisas, as pessoas não se importariam, mas que perder a visão, não deve existir nada pior, não sei. Então, é um comentário que eu ouço regularmente, assim. Então, acho que vem isso, o medo das mães, porque a gente nunca quer que nossos filhos passem por absolutamente nada. Nada. Meu filho ficava com epistaxe quando era criança, né? O sangue, às vezes, saindo. Uma coisa boba de criança. Eu, meu Deus, eu ficava em pânico. O que é isso? Então, assim, só para dizer que qualquer coisa nos nossos filhos, uma espinha, uma abelha que mordeu a criança, tudo, a gente fica desesperado. Então, imagina você supostamente ter um prognóstico de perda de visão. É tudo que uma mãe não quer, né? Então, acho que a gente está ali para ajudar a lutar para preservar o máximo da visão possível. Deve ser muito gratificante, né? Você pegar uma criancinha ali, um bebezinho de 2, 3 dias e conseguir salvar o olho dela para ela conseguir enxergar para a vida inteira, né? Sim. Eu fico muito triste quando eu não consigo resolver totalmente. Sim. Ou quando tem alguma complicação que é inerente ao glaucoma congênito, elas são muitas, infelizmente, né? Mas o principal que eu digo sempre, o fundamental é o diagnóstico precoce e a instituição adequada e rápida do tratamento. Sim. E aí, quanto mais isso ficar estabelecido, assim, menores as chances de complicação, Sim. de prognóstico ruim. E aproveitando, antes da gente ir para o nosso encerramento, a doutora Cláudia Bastos, ela atende na iCenter. Então, tem todas as informações aqui embaixo para você marcar a sua consulta. Não deixe de levar seu filho no oftalmologista, né? A gente vê o quanto é importante isso. E quanto os pediatras até deixam de falar isso para as mães. E a gente vem batendo nessa tecla bastante da importância. E aí, Cláudia, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para as mães atípicas. Essa é a sua câmera. Sobre a importância desse acompanhamento com a saúde ocular. Bom, com relação ao diagnóstico de glaucoma na infância, o mais importante é fazer uma primeira avaliação no oftalmologista, no oftalmopediatra, precoce, quando a criança tem aproximadamente 1 ano de vida, que seja para verificar que está tudo bem. E, porque no glaucoma infantil, o diagnóstico precoce é fundamental para impedir danos mais graves ao nervo óptico. E chamar atenção também para... A mãe tá sempre atenta aos sinais, quaisquer desses sinais que a criança apresentar. Se houver qualquer suspeita de algo diferente, procure o oftalmologista. Nesse caso, é preferível pecar por excesso do que por falta. Doutora Cláudia, obrigada por você topar participar do Voz das Mães e contar um pouco mais sobre a sua história e a história do glaucoma também. E é isso. A gente se vê no próximo. Obrigada!